Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Geralmente os vídeos que eu falo sobre o Mário Ferreira dos Santos, eles costumam ser os mais legais do canal, porque eles são os mais profundos, né? Não porque eu sou um erudito profundo, mas porque o Mário Ferreira dos Santos é um dos escritores mais profundos do qual a gente tem conhecimento. Então sempre é muito gostoso estudar qualquer coisa dele, porque sempre tem muitas informações interessantes. Ele sempre parece ser um sujeito muito seguro, ele passa para nós uma segurança. É claro que eu sou meio suspeito para falar disso, porque eu simplesmente quase que não discordo de nenhuma linha do que ele escreve, mas tu pode perguntar para alguém que não é de orientação pitagórica, assim como o Mário foi, e você vai encontrar resposta muito semelhante. Apenas para aqueles que sabem alguma coisa do Mário Ferreira dos Santos mesmo. E aí que tá, hoje a gente vai falar exatamente disso. Eu ainda estou devendo para vocês aquele vídeo explicando a penta e a deca dialética. Calma, vai ter. Só que eu queria condensar os dois numa coisa só, para não ficar dividindo muito e ter que esperar uma semana para lançar, porque sabe que tem bastante coisa para fazer. Então vai ficar um vídeo grande, só que vai ter todas as informações que eu quero passar. Então vai valer a pena. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho longo, mas muito importante, para falar justamente dos especialistas em Mário Ferreira dos Santos. Bom, eu não me considero um especialista porque, embora eu estude ele há pelo menos 3 anos, ainda não aprendi tudo que dá para aprender dele. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas eu só me consideraria alguém que sabe o suficiente dele quando eu terminasse de ler todos os seus livros. Como eu acho que eu li só um terço do que ele escreveu, então tá longe disso, embora eu tenha lido bastantes livros importantes. E aí que tá. Algumas pessoas se propõem a falar dele sem saber do que tá falando. E faz merda. Eu já tinha falado um pouco da questão do Olavo, de uma aula que ele deu sobre Mário Ferreira dos Santos em 1993. Eu levantei objeções, eu coloquei o texto na descrição, eu não lembro qual que é o vídeo, acho que é um dos 2 primeiros que eu gravei sobre o Mário. O texto tá lá, tá respondido, se alguém discordar pode refazer um texto ou ir nos comentários e refutar ponto a ponto do que eu disse. Nunca impedi que ninguém fizesse isso, na verdade eu até gosto quando as pessoas me questionam, porque às vezes eu posso estar errado. E eu não gosto de estar errado. Não sei se tem alguém que gosta, mas eu não sou uma delas. Beleza? Mas tem que saber do que está falando. Entendeu? E eu sei alguma coisa a respeito. O problema é que algumas pessoas decidem fazer textos, e são até famosas por isso, para comentar deles sem saber do que está falando. Então eu vou dar um exemplo. A realizações, foi mal, deu uma gaguejada. Vale lembrar, é claro que até uns 10 anos atrás, a gente tinha muitos PDFs do Mário Ferreira dos Santos à solta na internet, muitos mesmo. Em 2011 foi diminuindo, é claro que eu não conhecia o Mário nessa época, mas eu pesquisei um pouco sobre a história da difusão ferreriana, tá bom? 2012 também, mas ainda tinha, porque o pessoal do COF fazia muito PDF, muita transcrição legal. 13, 14 até 2016. A Realizações comprou os direitos da obra inteira do Mário Ferreira dos Santos por uma pichincha, aproveitando da situação financeira deplorável da família do Mário, e com a missão, ou pelo menos com a pretensão de validade, como diria o nosso querido Sheffield, de promulgar a obra do Mário e difundi-la na melhor de suas formas. A verdade é que a partir dali eles começaram a processar sites que soltavam os PDFs do Mário por violação de direito autoral. Como é que eu detesto o Estado, né? E isso significa que eles não começaram a difundir a coisa, porque tem gente que não tem condição de comprar livro, mas tem cérebro para poder estudar. E PDFs são ótimos para isso, entendeu? Eu detesto gente que tenta ganhar muito dinheiro com conhecimento. Todo mundo precisa subsistir e sobreviver. Mas tem gente que quer ficar milionário com inteligência. Isso configura sofistas que cobravam coisas. Vale lembrar daquela história do Euclides, que um de seus alunos queria que o Euclides mostrasse para ele o que diabos ele ia ganhar financeiramente com o conhecimento de geometria que o Euclides estava querendo passar. O Euclides chama um dos seus criados e fala assim para ele: dá uma moeda de ouro para aquele rapaz ali, porque ele parece simplesmente não ter vontade de estudar se ele não vê dinheiro na frente dele. Toma, entendeu? Esse é o ponto. E aí, cara, eles fizeram umas edições do Mário Ferreira dos Santos de livros em ordens idiotas. Já expliquei da ordem de leitura várias vezes. Compensa fazer daquele jeito, eu sei do que eu tô falando.
não corrigiram os textos do Mário, o Mário não tinha tempo, ele estava infartando e tinha que escrever 45 livros. O que você faz quando você precisa fazer isso? Você escreve tudo correndo, que vale a ideia, não o formato. Depois você corrige, tem um monte de gente que sabe gramática, mas pouca gente que sabe que é filosofia concreta, não é mesmo? Ele até falava para a filha, um dia vai vir alguém aqui e vai dar jeito na coisa. E aí que tá, não veio, né? Não veio. Então, há realizações que descobriu o Mário pelo Olavo, no começo dos anos 2000, inclusive o primeiro livro que eles publicaram foi no ano que eu nasci, em 2001, decidiu fazer essa nova coleção, coleção Logos. E o problema é que tá mal feito, tá bem mal feito. E como se isso não bastasse, eles decidiram chamar pessoas que não sabem nada de filosofia do Mário, nem muito menos filosofia antiga e escolástica, para falar de um cara que é muito antigo e escolástico. Então eles chamaram alguns especialistas, entre aspas, para escrever textos sobre o Mário, para colocar no final do livro, para deixar o livro mais gordo, consumir mais material, ter que gastar dinheiro com esses especialistas, porque eles não escrevem nada de graça, e portanto cobrar mais caro. Um livro que era para custar R$19 custa 50, justamente por causa disso. Então esse foi o trabalho da Realizações para promulgar a obra do Mário, processar todo mundo que tenta fazer o oposto deles e cobrar caro pelos seus trabalhos. Parabéns. Então eu proponho o seguinte, a gente vai ler alguns trechos de um artigo chamado Ontologia da Crise, de um sujeito chamado Rodrigo Petroni. Quem me conhece vai começar a dar risada nesse exato momento, quem não me conhece ainda vai querer ouvir. Vai ser divertido e um pouco enjoativo, mas é só para vocês entenderem a merda que eu fico envolvido todo santo dia. Porque eu não sei como que eu resolvo esse problema, sabe? As pessoas não me dão muito credibilidade. Enfim, logo no começo já tem uma nota de rodapé no nome do Rodrigo Petroni. Provavelmente você quer ler esse artigo para saber alguma coisa do Mário. Mas o ego do Petrônio não vai permitir que você saiba quem é o Mário Ferreira dos Santos sem antes saber quem é o Rodrigo Petrônio. Então aqui ele põe. Sou escritor e filósofo. Mentira, ele não é filósofo não. De igual modo, sou doutor em literatura comparada. Como ele é um escritor ruim e um filósofo de merda, eu imagino que, de igual modo, ele também seja um péssimo doutor em literatura comparada. E professor de pós-graduação da FAAP. Aqui ele não colocou de igual modo, imagino que ele deve ser um bom professor de pós-graduação. Sou autor e editor de diversas obras e recebi prêmios nacionais e internacionais, nas categorias ensaio, poesia e ficção. Tudo a ver com filosofia, informações concisas, totalmente relevantes para se entender a obra do Mário. Aí ele começa assim, ó. Só vou dar alguns exemplos, não vou ler o artigo inteiro não. A obra Filosofia da Crise, publicada em 56 como volume 7 de sua Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, ocupa um lugar de destaque na vasta produção do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Este destaque deve-se ao fato dessa obra se situar em um lugar intermediário de sua trajetória intelectual, do ponto de vista interno e externo, lógico e cronológico. Bom, ponto intermediário significa intermédio, entre o meio, né? Esse aqui é o volume 7, tem 45 volumes. Eu acho que a metade de 45 não é 7, mas é só uma impressão, mas vamos lá. Essa posição privilegiada, se é que podemos dizer assim, não podemos, revela-se por meio de 3 pontos cardeais decisivos para uma compreensão de seu sistema filosófico da enciclopédia. Então aqui ele vai citar 3 argumentos fortes que vão convencer o leitor de que esse livro do Mário Ferreira dos Santos é muito especial, ele é diferente de todos os outros. Tudo bem? Então vamos ver o primeiro argumento dele, antes da gente julgar. Em primeiro lugar, seja de modo explícito ou subentendido, Filosofia da Crise aprofunda os conceitos de quase todas as obras anteriores, como Filosofia e Cosmovisão, de 54, Lógica e Dialética, de 54, Teoria do Conhecimento, de 54, Ontologia e Cosmologia, de 54, Tratado de Simbólica, de 55, Monologia Geral, de 56. Tem um monte de erro aqui. Primeiro, que o Mário faz isso em todos os livros da enciclopédia. Sempre o livro pressupõe o conhecimento do anterior, exceto do primeiro, porque não tem anterior, então não pode pressupor nada. Embora ele pressuponha algumas coisas, mas enfim.
Então o segundo pressupõe o primeiro, o terceiro o segundo e o primeiro, o quarto o terceiro o segundo e o primeiro e por aí vai. Então o primeiro argumento dele diz que o livro tem algo de especial, só que esse algo de especial está em todos os livros, então não é algo especial. Segundo, ele erra as datas, tá? O Mário não escreveu nessas datas aqui que ele colocou. E terceiro, Nologia Geral não é um livro anterior à Filosofia da Crise, porque a Filosofia da Crise é o 7º volume, Nologia Geral é o 9º. Isso significa duas coisas, ou o Rodrigo Petroni, quando foi pesquisar as datas, errou ao examinar o catálogo do Mário Ferreira dos Santos, que era muito fácil de se examinar, não é uma coisa que um historiador precisa vir para explicar para o cara, interpretar o documento, é muito simples, ou é só um catálogo de produtos, ou ele nunca estudou reta numérica na vida dele, porque eu me lembro quando o professor desenhava os númerozinhos, eu me lembro muito bem que o 7 vinha antes do 9, mas enfim, eu posso estar enganado também. Aí vem o segundo argumento dele. Em segundo lugar, sinaliza ou desenvolve parcialmente conceitos e métodos que serão matrizes de suas obras posteriores, tais como os conceitos de concreção, tensão e por aí vai. É aí que tá. Ele faz isso também em todos os livros. Então, o primeiro e o segundo argumento dele diz que o livro é especial, só que isso acontece em todos os livros, então não é especial por esses motivos. Eu posso dizer outro dia por que é especial. Por fim, em terceiro lugar, esta obra oferece-nos um interessante retrato da dinâmica e da coesão do projeto de Mário Ferreira dos Santos. Aqui também surgem esboços de conceitos que serão nucleares na fase final do seu pensamento. Outro exemplo também que acontece em todos os livros do Mário, não necessariamente só nesse. Então, os 3 exemplos que ele citou não são válidos. Outro parágrafo muito idiota, esse aqui é bom demais. Mário Ferreira dos Santos talvez esteja em conceber a crise sobre um ponto de vista ontológico, sobre o ângulo da ontologia. A crise é a herdeira da negatividade e do nada. Não, a crise na verdade é a herdeira da separação. Na verdade ela é separação. Entretanto, do ponto de vista matético, que ele vai evocar Matas Smegist. Ai, que medo, né? Já que ele não sabe nem porque o livro é especial, como é que ele vai saber a fase final da obra do Mário? Não sabe o mais simples, não sabe o mais complexo. É impossível alguém saber fazer risoto sem saber fritar um ovo. Esboçado aqui, toda a esfera crítica da experiência e toda dissipação imanente à crise precisam ser reabsorvidas em um horizonte de pura positividade. É aí que tá. A crise ela é positiva, porque ela afirma uma separação. Então aqui ele está dizendo que o Mário vai tentar reabsorver uma coisa. O problema é que essa coisa ela já é absorvida por definição. Então esse movimento que ele evoca não existe no livro. Você pode ler o livro inteiro, que não vai ter. Pois é impossível a negação absoluta do ser. Isso é verdade. Surge assim no interior das formas primordiais do niilismo, um niilismo afirmativo. Sobretudo em sua vertente derivada de Nietzsche. Autor que fora tradutor. É a partir desse niilismo afirmativo que Mário Ferreira dos Santos edifica seu sistema. Cara, tá tudo errado. Primeiro que niilismo afirmativo é contradição de termos. Segundo, niilismo é aquele que crê no nada. O Mário Ferreira dos Santos não acreditava no nada, só lia a primeira tese da filosofia concreta. Terceiro, ele diz que isso é fruto da derivação da vertente que o Mário tinha de Nietzsche. Não é verdade, porque embora o Mário gostasse do Nietzsche, ele não se baseava no Nietzsche para fazer filosofia e o Nietzsche não era niilista, tá bom? E como se não bastasse, o Mário conheceu Nietzsche depois que ele já estava sendo um filósofo formado. Ele não começou a estudar filosofia por Nietzsche, senão não teria como ele ser um bom filósofo, ele só ser um escritor poético. Ai meu Deus, vamos pular aqui umas coisas idiotas que ele fala sobre o Heidegger, porque isso aqui não é o assunto do texto. E vamos vir... tem uma parte aqui que ele fala também, que convém citar, que a lei que dá ordem às coisas, segundo o Mário, é a coincidência oppositorum, que é o negócio do Nicolau de Cusa, que é, imagina assim, desenha um círculo e aí faz umas linhas em cima do círculo. Você vê que vai chegar um ponto em que as linhas que você desenhou coincidem com a linha do círculo. Isso é a coincidência de oposição do Nicolau de Cusa, quando coisas opostas se encontram numa coincidência de tectônica, né, de contato. Mas o Mário Ferreira dos Santos defende isso não pelo Cusa, mas pelo Pitágoras, que é a lei de proporcionalidade intrínseca, que não tem nada a ver com coincidência de oposição. Na verdade não é coincidência, é determinação. Tá certo? Então vamos ler aqui mais outro parágrafo idiota que ele escreveu. Olha só, esse aqui é escroto. Chega um ponto que ele decide de parar de falar do que tem no livro e decide refutar o Mário.
Fica vendo. Ele foi pago para falar do livro, não para dar a opinião dele, mas beleza. Os capítulos dedicados aos ciclos culturais, às fases cráticas da história e à crise do mundo moderno, projetado em uma perspectiva espaço-temporal, são as pares mais frágeis da argumentação de Mário Ferreira dos Santos, o que significa que está errado. E tem falácias, e se situam aquém do brilhantismo e da potência conceitual. Ou seja, para o Rodrigo Petroni, a logicidade de uma ideia não consiste na sua veracidade, mas sim na dificuldade que você tem para expressá-la. Então, uma ideia que fale X de modo simples está errada, uma ideia que fale X de modo complexo está certa. Esse é o fundamento lógico do Rodrigo Petroni. A análise da crise do mundo moderno como resultante de uma sobreposição do quantitativo sobre o qualitativo for explorada por alguns pensadores antimodernos da filosofia perene, como René Guénon. Falando assim, dá a impressão que o Mário é um conspiracionista, porque o René Guénon era perennialista e por aí vai. Mas, se o Rodrigo Petroni pegasse os livros dos autores conservadores do século XX, encontraria a mesma argumentação. Se ele lesse Toynbee, Spengler, Eric Voegelin, Russell Kirk, ele ia encontrar esse tipo de coisa. Mas como ele não estuda, mas gosta de dar palpite sobre aquilo que ele simplesmente desconhece, ele acaba citando isso. A impressão que dá é que eu acho que nem o Guénon ele estudou direitinho. Contudo, além de suas implicações políticas fundadas sobre mitologias regressivas, o rabo dele, porque o Mário era anarquista pudoniano, revela sua fragilidade e seus problemas especificamente epistemológicos. Teorias da história não têm problemas epistemológicos, porque elas não fundam-se na teoria do conhecimento, mas sim nas coisas que se sabe, não porque se sabe dessas coisas. Um cara que pega, eu por exemplo, mexo com história, estou aprendendo ainda, mas já aprendi bastante coisa. Quando eu pego um documento, eu não me questiono como é que eu consigo entender aquele documento, mas o que eu preciso fazer para entender o documento? Meu Deus, esse erro de mote básico, coisa que se desenvolve no jardim de infância, ou pelo menos deveria. Quando pensamos a modernidade em um horizonte mais amplo da hominização a partir da Odisseia dos Sapiens. Aqui ele já está citando o Yuval Noah Harari, como se o livro do Harari levantasse alguma objeção às categorias de Spengler. Ademais, inúmeros pensadores como Hume, Vico, Nietzsche, Hegel, Marx, Spengler, Freud, Foucault, Deleuze, Sloterdijk e Fukuyama conseguiram produzir morfologias da história e teorias da modernidade bem mais complexas que uma mera redução da modernidade de diagramas qualitativo e quantitativo. Aqui tem dois problemas. Primeiro, segundo o Rodrigo Petroni, a logicidade de uma ideia se situa não na sua veracidade, mas na complexidade da morfologia histórica produzida por ela. Segundo, ele cita o Spengler, como se o Spengler tivesse feito uma teoria muito mais complexa que a do Mário, mas o Mário se baseia no Spengler para fazer a teoria dele. Na verdade, tem mais Spengler na teoria dele do que coisa dele. Por seu turno, outro problema epistemológico contido nesta obra é a relação estabelecida entre ser supremo, infinito e unidade. Vixe, agora ele vai refutar Deus. Em certo sentido, Mário Ferreira dos Santos minimiza e chega mesmo a neutralizar o problema abissal contido no conceito de infinito. Então tem uma aporia no conceito de infinito que o Mário desconhece. Isso ocorre porque o autor repete a identificação escolástica entre infinito e ser supremo. Então, peraí, tem um problema no Mário Ferreira dos Santos e esse problema é porque ele pegou um conceito escolástico. Tá. É sinal de que é capaz de... desculpa, eu li errado. Levantado pelo conceito infinito em diversas áreas, como a cosmologia, a física, a matemática e a própria filosofia. Agora sim é essa linha. Resumidamente, ele vai explicar a refutação. Se o ser supremo é infinito, é sinal de que é capaz de infinitizar a si mesmo, os seus próprios modos de ser, ou seja, de realizar diástemas internas infinitas em sua própria essência. Não! Ele não precisa criar crises e nem infinitizar-se, porque ele já é infinito. Você não precisa você não precisa ser algo que você já é. Entendeu? A não ser que você fosse, sei lá, tarado por princípio de identidade, e aí tu chegar e falar assim, eu, médico, serei médico. Aí tudo bem, se você tiver atração sexual por identidade, tipo, se você gostar de comer uma pessoa com o CPF dela colada na cara, aí tudo bem, mas caso contrário, isso não faz sentido. Deus não pode criar crises, porque ele não precisa criar crises, ele tem proficiência suficiente para ser um ser com aptidão eterna. E, portanto, ele não precisa escolher esse ou aquele, porque ele vê tudo e sabe de tudo. Ele não tem direcionamento de tensão de consciência. Meu Deus!
Isso contradiz a unidade racional, lógica e ontológica desse mesmo ser supremo que pretende ser infinito. Isso aqui é a conclusão dele, tá certo? E aí, como a premissa está errada, a conclusão também está, porque é um argumento dedutivo. Em outras palavras, se o ser supremo é Deus, para continuar sendo Deus e superar toda idolatria intramundana e todo regime imanente intitativo, precisaria se separar de si mesmo e deixar de ser Deus. Quando que Deus precisa superar a idolatria intermundana? Como se o louvor que as pessoas pregam a Deus fosse alguma coisa que violasse sua essência. Meu Deus, que é isso, cara? E você acha que ele já falou muita merda? Calma, ele não terminou. Não por acaso, a intuição da profundidade abissal oferecida pelo conceito de infinito, a gente não intui necessariamente o infinito, porque a gente não consegue ver ele, mas a gente capta por times e parabólicas. Se ele tivesse estudado Mário corretamente, ele não teria escrito isso. Bem como as suas implicações científicas, teológicas e por aí vai, não foi levantada nem pela tradição escolástica nem pelo racionalismo quantitativo moderno, mas sim pelos místicos como o mestre Eckhart, e ele cita alguns outros. Na verdade, o Eckhart confunde o conceito de ser com ser maiúsculo. Ele acha que Deus não pode ser minúsculo, porque justamente implicaria esses problemas de transcendência. É aí que tá, ninguém diz que Deus é ser com ser minúsculo, mas sim com ser maiúsculo, então é aptidão total. Tá vendo? Isso que é falta de estudo, ó. Vendo como é que dá problema? Os postulados e os impasses imagináveis apresentados pelo conceito de infinito são sensíveis em Giordano Bruno, que era um místico idiota, Nicolau de Cusa, muito bom, mas na verdade ele só estava falando do ponto de tectônica. Leibniz era monista, nunca entendeu essa dualidade. Entre tantos cientistas e pensadores. E chega, no século XX, ao paroxismo por meio do teorema da incompletude de Gödel. Mano, ele tá dizendo que o problema de Deus cai no teorema da incompletude de Gödel. Então Deus, ele é um sistema matemático que precisa de uma verdade externa porque ele não consegue ser verdadeiro e inconsistente ao mesmo tempo, justamente porque ele é nada mais nada menos que um sistema matemático de piano. Que é isso, você tá entendendo? Que é isso? Esse cara aqui é o maluco que é chamado para escrever um texto crítico sobre o Mário. Aí faz o seguinte, depois entra no Discord e lê meus textos que eu escrevi sobre o Mário. Eu ainda não fiz o texto da crise, vou fazer essa semana, ou semana que vem, não sei. Mas lê os outros, deve ter uns 6 já. Aí você me fala, assim, quem que você acha mais honesto no assunto. Tá? Eu deixo a conclusão por você, então. Eu imagino que você vai tomar a decisão certa. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Beijo, meus lindos.